Bom dia. O meu grupo vai falar sobre doenças causadas por protozoários. E ele é formado por Paulo, Júlia, Amanda, Gabriel, eu, Daniele, Cauane, Ricardo e a Lúcia. E eu vou falar sobre a doença de Chagas. A doença de Chagas é causada por um protozoário chamado Trypanosoma cruzi. E ela é dividida em duas fases. A fase aguda, que é a fase inicial da doença, onde o paciente sente leves ou nenhum dos sintomas. E a fase crônica, que é onde a doença está mais avançada e o sintoma está mais forte. A transmissão, ela tem por intermédio um inseto, que é o barbeiro, que é a imagem que está à esquerda. E este inseto, ele tem hábitos noturnos, gosta de ficar em frestas e buracos pequenos das residências, gosta de ficar em ninhos de passarinhos e casco de árvore. E como acontece essa picada, essa transmissão por esse inseto? Quando o inseto pica uma pessoa, ele defeca ao lado da picada. E é nas fezes onde o protozoário Trypanosoma cruzi fica. E quando a pessoa coça, acaba levando o protozoário para a corrente sanguínea, assim causando a doença de Chagas. E também tem outros métodos de transmissão, como de mãe para filho durante a gestação, compartilhamento de agulhas contaminadas, e também tem a transmissão pela via oral, que é quando uma pessoa toma caldo de cana ou açaí contaminados pelas fezes do animal. E essa transmissão pela via oral acontece mais onde a doença é endêmica, como na região norte. E os sintomas, na fase aguda, como eu já falei antes, o paciente ele pode sentir leve ou nenhum dos sintomas. E quando esses leves sintomas são ignorados, acaba indo para outro estágio, que é a fase crônica. E nessa fase, pode afetar o coração e o sistema gastrointestinal. Mas, de modo geral, os sintomas têm como febre, mal-estar, cansaço, dor nos olhos, inchaço nos olhos, inchaço no local da picada do inseto, dor no corpo, dor de cabeça, náusea, cansaço, vômito, diarreia, inflamação nos gânglios, vermelhidão e nódulos espalhados pelo corpo, aumento do fígado e do baço. E a prevenção, ela tem várias formas. Uma delas é você evitar que o barbeiro forme colônias nas residências, tendo sempre essa inspeção, controle, procurando, é sempre bom. E também tem a forma de prevenção individual, que é usando repelente e roupas de manga comprida. E também tem a prevenção pela via oral, que é intensificar a vigilância sanitária e inspeção em todas as etapas de produção de alimentos que são possíveis à contaminação, e instalar a fonte de iluminação distante dos equipamentos de processamento do alimento para evitar a contaminação acidental por vetores atraídos pela luz. E o tratamento, ele ocorre com a ajuda de 2 medicamentos, que é o benidazol e o nifurtimox. E esses medicamentos, eles são recomendados tanto para a fase crônica quanto para a fase aguda. Aí vai depender do caso mesmo da pessoa, do médico, vai depender de um monte de coisa. E a taxa de cura é bem menor quando a doença já está na fase crônica, quando já está na fase mais avançada. E o medicamento, ele não reverte os danos cardíacos já estabelecidos. E o caso que eu vou apresentar é de um paciente de 52 anos, do sexo masculino,
que tem como profissão vaqueiro. E ele é proveniente de Mundo Novo, na Bahia. E ele estava sentindo leves sintomas como febre, dor de cabeça e dor no corpo. E ele acabou indo para um posto próximo da casa dele, na cidade mesmo, em Mundo Novo, na Bahia. E ele foi medicado com dipirona sódica e com repouso por uma semana. Depois desse período de uma semana, ele retornou ao posto, fez breves exames e foi transferido para um hospital no mesmo estado, só que a cidade era Feira de Santana. E nesse hospital, ele fez exames como ecocardiograma e exames de sangue para doenças que os médicos estavam suspeitando, como Chagas, leishmaniose visceral, hantavirose e miocardite infecciosa. E os exames deram positivo para Chagas, assim sendo diagnóstico para Chagas aguda, que é aquela fase inicial. E o tratamento foi realizado com benizidazol, 100 miligramas, 5 miligramas quilo dia, 2 tomadas ao dia por 2 meses. E acabou que ele ficou bem. E é isso. Oi, meu nome é Cauane, eu sou do segundo A e eu vou falar sobre leishmaniose. Leishmaniose é uma doença causada por protozoários e ela pode ser tanto visceral como tegumentar. Já a visceral, ela é uma zoonose de evolução crônica com acometimento sistêmico. E já a tegumentar é uma doença infecciosa que causa úlceras na pele e mucosas. O agente causador vai depender da área que você está. No Brasil, existem mais de 7 espécies de transmissão. A tegumentar pode ser transmitida pela leishmania amazonensis, guianensis e brasiliensis. Pela leishmania viana... Peraí, professor, que eu tenho que ver porque é um nome difícil. Leishmania viana, Lindenberg, Schauer, Knife e Lysone. Já a visceral só é comumente transmitida pela leishmania Chagas. Qual é o próximo? Transmissão. A transmissão precisa de uma cadeia. Como é essa cadeia? O mosquito palha, ou Fletoboninus, ele pica um animal infectado com a doença. Nas áreas urbanas, o principal animal é os cachorros. Ele pica esse animal infectado, carrega a doença e pica o humano, assim transmitindo o protozoário, fazendo com que o humano fique doente. Os sintomas para cada uma variam muito, como, por exemplo, a tegumentar pode ser cutânea ou mucocutânea, que é nas mucosas. Ela pode ser tanto na garganta como na boca, nariz. E os principais sintomas são febre, rouquidão, dor na garganta, ferimento, crosta, essas coisas. Já na visceral é mais interno. É esplenomegalia, hepatomegalia, anemia, redução de peso, de força, globulinemia. E é isso. A prevenção é basicamente usar inseticida, roupa mais grossa, repelente. Eu travei para vocês? Repelente, roupa grossa, limpeza de terreno e quintal para não chamar mosquito. E o diagnóstico é feito por meio de técnicas de parasitológicas ou imunológicas. O tratamento é oferecido pelo SUS, para os dois. Só que a tegumentar tem como curar com tratamento, com uma boa alimentação, o repouso, os medicamentos que são específicos e estão disponíveis no SUS, pelas redes do SUS. Já a visceral, não. A visceral, os medicamentos que são disponíveis não são 100% eficazes nos animais nem nos humanos, e é recomendado para os caninos, para os animais que normalmente são os cachorros, a eutanásia. Por quê? Porque eles são os principais reservatórios, eles são mais prejudiciais e perigosos para ficar no meio. Nos casos, em Rondônia, desde 90 até
2019, ano passado, só foi achado de leishmaniose visceral em Rondônia 2 casos, que foi em 2004. Já Tegumentá teve mais de 44 mil casos registrados em Rondônia. E o caso que eu peguei é da Tegumentá, que eu vou ler porque eu não consegui decorar e aprender os nomes difíceis. E ele veio da revista de Bucomaxila. O relato é do paciente do sexo masculino, de 45 anos de idade, que morava em Pernambuco. Ele foi para o hospital reclamando de ferida no lado direito do nariz e na glândula peniana. Durante os exames foi percebido que estava infeccionado a glande dele e o nariz também. Aí ficaram, pode ser leishmaniose, mas não tinha certeza. Aí foi administrado só um minuto, por favor, anfotericina B na dosagem de 1 mg quilo por dia, com dose diária de 50 mg por avaliação por via endovenosa. Depois foi feita uma biópsia incisional no nariz e no pênis, e no 7º dia já estava para ver que estava indo tudo bem. E no 30º dia, depois do pós-operatório, ele já estava todo cicatrizado e tudo certo. Teve acompanhamento terapêutico e da infectologia, urologia e tudo certinho. E só foi possível perceber que realmente era leishmaniose cutânea por conta dele morar numa região endêmica do interior de Pernambuco. Por quê? Porque é complicado ter certeza que é leishmaniose cutânea em alguns pacientes, mas é mais comum perceber quando a pessoa mora numa região endêmica. Por isso que já foi comprovado que era leishmaniose cutânea. E foi isso minha apresentação. Boa noite, bom dia. Bom dia, meu nome é Julia Lorena e eu vou falar sobre a doença do sono. A doença do sono, ou também conhecida como também conhecida como trypanossomiase humana africana, é uma infecção parasitária causada pelo agente causador Trypanosoma brucei, o qual é uma espécie de protozoário flagelado da família Trypanossomatidae. Bom, a transmissão é causada por picadas ou ferroadas de animais ou insetos, mas é muito comum ser transmitida pela picada da mosca tsetse, que é essa que está na imagem. Os sintomas da doença do sono variam de pessoa para pessoa e também dependendo da fase em que a pessoa se encontra. No início do contágio, aparecem sintomas de dor de cabeça, mal-estar, febre e confusão mental. Mas com o tempo que a doença se agrava, começam a aparecer papulas vermelhas na pele, que podem se tornar úlceras. Aparecem ínguas no pescoço e manchas vermelhas pelo corpo. No estágio mais avançado, que é quando a doença começa a provocar danos cerebrais, como sono excessivo, alteração de comportamento e problemas de equilíbrio do corpo, o qual é a parte mais preocupante da doença. A prevenção da doença envolve evitar áreas endêmicas e, caso necessite ir para locais desse modo, é necessário o uso de repelentes e roupas que cubram bem a pele. Já o tratamento é feito por meio do uso de medicamentos antiparasitários e somente um médico pode dizer qual remédio e a dosagem mais indicada para a pessoa, porque depende do seu estado. Um exemplo do caso clínico que eu peguei se refere a um paciente do sexo masculino, de 16 anos, pertencente a um nível socioeconômico médio-baixo. A queixa principal do paciente era a sonolência, que o impedia de executar suas atividades normais e o surgimento de um comportamento inapropriado, que é o principal. A sonolência e comportamento inapropriado são os principais sintomas dessa doença. Executaram exames laboratoriais que deram resultados considerados normais. Mas, 3 dias depois, após o atendimento, o paciente foi entrevistado e ele não se lembrava de nada do que acontecera nos 7 dias anteriores. Contou apenas o que ouviu dos pais. A hipótese diagnóstica foi apontada a partir do momento que começaram a surgir as seguintes características, que é o estresse, a febre, o mal-estar, hipersônia, hiperfagia, hipersexualidade, amnésia e o comportamento inadequado. O paciente ele foi medicado com
clomipramina, lítio e metilfenidato. E a medicação só foi suspensa depois de 8 meses do início do quadro dele e do tratamento. Ele teve fortes crises e por isso durou esses 8 meses. Mas depois que ele parou de ter as crises, os remédios resolveram para diminuir e só depois disso ele teve leves crises, mas isso foi questão do corpo dele se adaptar. É isso, obrigada. Bom dia, pessoal. Eu sou a Lucy e eu vou falar sobre a amebíase, também chamada de desinteria amebiana. Ela é uma infecção mais comum em áreas tropicais com más condições de saneamento. Ela é adquirida através da ingestão de água contaminada ou também alimentos contaminados com protozoário. A desinteria amebiana causa ulcerações no intestino grosso e alterações também intestinais. O agente causador é a entamoeba histolica. Agora, uma imagenzinha que vocês vão ver agora é sobre o ciclo de vida desse protozoário. E ele é assim: caso a doença ela não seja tratada, a doença pode causar úlceras no intestino e problemas em outros órgãos do corpo, como pulmão, fígado, baço e cérebro. O ciclo biológico do parasita ele se inicia quando o indivíduo ingere o cisto através da água, dos alimentos ou da água. Os cistos desse protozoário são muito resistentes. Uma vez que atravessa o sistema digestório, eles vão passar pelos ácidos estomacais e intestino delgado, até chegarem ao intestino grosso, onde se instalam e eles se aderem na mucosa. No intestino grosso se alimentam, criam colônias e liberam cistos através das fezes, onde o ciclo se reinicia. Alguns dos sintomas são febre, diarreia, fraqueza, excesso de gases, calafrios, cólicas, náuseas, vômitos, dor no abdômen, mal-estar, falta de apetite e entre outros. A prevenção, ela pode ser feita através do saneamento básico, lavar bem as verduras e as frutas antes de comer e ferver a água antes de ingerir ela. E o tratamento, ele é feito a partir de medicamentos sintomáticos que combatam o protozoário. O caso clínico que eu peguei, ele é de um menino lá de Portugal, ele do sexo masculino, ele tem 9 anos e ele foi internado já com um caso clínico de febre alta e dor abdominal, com 9 dias de evolução desde a contaminação. E foi porque ele ingeriu água não canalizada e ele teve contato também com os cães, né, por causa provavelmente com as fezes do cachorro. No exame físico, destacava que tinha a presença de hepatomegalia e dor palpação no hipocôndrio direito, né? Isso falava que apresentava parâmetros sugestivos de infecção com leucocitose e proteína C. E teve um exame também, a ecografia hepática revelou lesão ocupando espaço, e essa lesão ocupando espaço era o protozoário Entamoeba histolica, né? E aí, a partir daí, ele começou a fazer o tratamento, e ele fez tratamento com metronidazol, seguido de paramomicina. E isso até ele, uns 5 ou 6 dias, ele já com esses medicamentos, ele ficou bom e se recuperou. E esse caso de entamoeba, da doença amebiase, ela não é frequente em Portugal, por isso que ficou conhecido esse caso desse garoto. E é isso. Obrigada. Meu nome é Amanda, eu vou falar sobre a giardíase. A giardíase é uma infecção intestinal causada por um parasita microscópio que é encontrada por todo lugar, principalmente em áreas que têm um saneamento básico ruim e onde tem bastante água contaminada. O agente causador é o Giardia lamblia. Ele é um parasita intestinal que possui um ciclo de vida. Esse protozoário ele é flagelado unicelular e ele começa a agir a partir do momento em que o ser humano ele ingere o cisto maduro.
A transmissão ocorre através quando cistos maduros são ingeridos pelo ser humano. E por onde que ele é encontrado? Ele é encontrado em água, mesmo que clorada, ele pode ser encontrado em alimentos que não são bem higienizados e através de mãos contaminadas também. Os sintomas são caracterizados por mal-estar, náuseas, diarreia, dor abdominal e fraqueza. A doença também pode ser assintomática. Algo que é bastante caracterizado é pela diarreia. A prevenção é através de lavar, na verdade, basicamente a higienização. Lavar bem as mãos antes de se alimentar, higienizar bem os alimentos que você for ingerir e também sempre tomar água filtrada. E o caso clínico, vou falar sobre um paciente que relata que há 8 meses ele começou a ter dor na região lombar e fraqueza nos membros inferiores, que ele melhorava com o uso de analgésicos e repouso. Há 3 meses notou fraqueza e relata episódios de diarreia com restos alimentares, dor abdominal fraca. E também ele nega a presença de náuseas, vômitos e até mesmo febre. E informa que houve diminuição de apetite para o médico. O médico o diagnosticou com giardíase através de um exame físico mesmo após palpitar o seu abdômen e sentir que ele teve uma dor imensa quando se triscou um flanco. E aí foi passado para ele o tinidazol, para ele fazer o tratamento. O tratamento se consiste em uma dose única oral de 2 gramas. E após fazer o tratamento, houve melhora no quadro do paciente. É isso. Meu nome é Ricardo e vou falar sobre a malária, que é uma doença causada por um parasita chamado Plasmodium, que dependendo da espécie do Plasmodium, a gravidade da malária ela varia. A transmissão ela é contagiosa, podendo se propagar por produtos sanguíneos, como agulhas sujas ou sangue não testado, e principalmente por meio da picada de fêmeas de mosquito Anopheles, infectadas pelo Plasmodium. Os sintomas, normalmente eles são dores musculares, febre, cansaço, mal-estar, tontura, pele e olhos amarelados, vômito e calafrios. A prevenção tem que ser de forma que a pessoa combata o mosquito com o uso de redes mosquiteiras ou repelentes, prevenindo também com o uso de inseticidas e o escoamento de água parada. O tratamento geralmente é feito pelo uso de antiparasitários, quando as pessoas vão viajar em algum lugar onde a malária é comum, tomam os medicamentos antimaláricos antes e depois da viagem, que alguns desses antimaláricos são anterminizinina, mefloquina e lumefantrina. O caso clínico que eu peguei aqui foi de um paciente do sexo masculino, 37 anos, agricultor, procedente de Belém do Pará. O paciente ele refere episódio de febre não mensurada há 30 dias e relata que nas primeiras 2 semanas a febre era diária, seguida por calafrios. Após esse período, a febre apresentou uma periodicidade de 48 horas, com início repentino de intensos calafrios, seguido de um período intenso de calor e, por fim, transpiração intensa. Ele fez o uso de antitérmicos via oral, que era de pirona 1 grama, com pouca resolução do quadro. Ele relatou ainda um aumento de volume abdominal, seguido de episódios de náusea e, por vezes, vômito. A primeira conduta do paciente foi leito de observação para investigação diagnóstica,
infundir grande volume de líquidos dentro das veias, mais a monitoração, repouso relativo, dieta livre, e o uso de sintomáticos para dores musculares no corpo e para manutenção das temperaturas no corpo. A nova conduta do paciente foi com cloroquina por 3 dias, mais primaquina por 7 dias, ambos via oral. E depois disso, o paciente recebeu alta por melhoras dos sintomas. E é isso. Boa tarde. Eu vou falar sobre a toxoplasmose. E a toxoplasmose é uma infecção causada pelo parasita Toxoplasma conje e ela pode ser transmitida pelas fezes do gato ou pelo alimento contaminado pelas fezes do gato. Os sintomas são febre alta, dor muscular, mal-estar e vários outros desconhecidos. As pessoas confundem muito a toxoplasmose com a virose, porque parece um pouco, só que a toxoplasmose é um pouco pior. A prevenção. A gente tem que prevenir lavando as mãos. Se você mexer com areia, tem que lavar bem as mãos, porque se o gato passar por ali e defecar naquele local, e você pegar e não lavar bem as mãos, você pode contrair sim a toxoplasmose por meio de alimentos. Se uma maçã cair no chão, na areia ou na grama, por exemplo, e você não lavar bem esse alimento, você pode contrair também a toxoplasmose. E se, por exemplo, um animal, o gado, ou o porco, ou a cabra, se você comer mal passado, também pode contaminar. O tratamento. O tratamento é feito por antiparasitários e uma curiosidade é que a maioria das pessoas que têm toxoplasmose ou que já tiveram, 90% não apresentaram nenhum sintomas. E 10% sim. Por quê? Por conta da imunidade. E essa doença é bem forte quando a pessoa tem imunidade muito baixa. E o caso agora, né? Isso, o caso. Gabriel, liga a Paciente... câmera. A câmera tá ligada. Minha câmera tá ligada. A paciente deste caso informa que aos 15 anos de idade esteve internada com hemorragia genital severa, mas choque hipovolêmico devido à disfunção hormonal. E 3 anos mais tarde, aos 18 anos de idade, foi diagnosticada com toxoplasmose ocular, quando a enfermidade estava na fase crônica. O diagnóstico foi realizado através de exames de anticorpos, LGG e IgM, e retinografia, na qual foi observada 3 lesões oculares, 2 cicatrizadas e uma ativa. Foi tratada com Bactrim por 45 dias e colírio por 21 dias. E é isso. Tô me arrumando aqui, ligar a câmera. Deixa eu ver como é que tá a casinha de vídeo. Boa tarde, meu nome é Paulo, sou do segundo A e vou estar apresentando sobre a tricomaníase, né? Nada mais é do que uma doença transmitida em relações sexuais, etc. O agente causador dela, ele é o Trichomonas vaginalis. Ele se habitua nas meninas, na vagina, né? Na mucosa vaginalis, que nada mais é onde eles habitam-se na célula epitelial, que é onde eles melhor se habituam ali, porque a aderência da célula é essencial. Nos homens, eles se habituam na próstata, que através da relação sexual, o protozoário passa por meio da uretra. Passando agora para os... Pode passar.
Passando agora para os sintomas, que estão aí na tela, né, como pode ver. Sintomas essenciais, ou os que dão mais a cara da doença, é o odor forte ou a secreção esbranquiçada através do órgão genital. Importante frisar que estima-se que 145 milhões de pessoas no mundo possuem essa doença. Porém, 70% dela não sabe que possui essa doença, pelo fato de ela ser assintomática. Eu ia falar DST, mas não é IST, porque certas pessoas me corrigiram. Pode passar. A prevenção. Prevenção é a mais básica de todas. Todas as IST ou DST, como qualquer um queira falar, ela é essencial o uso da camisinha. Todo mundo já estudou isso, não é necessário ficar frisando várias vezes algo que é primordial já. O tratamento ele é feito por antibióticos. Antibióticos esses que são introduzidos via oral, tanto no homem e na mulher, é essencial para os dois. Eu vou falar do meu caso agora. O caso que eu escolhi foi de uma baiana de 23 anos, estudante que obteve essa doença durante uma relação sexual de 2 meses com um homem fixo, né? Foi ao médico, o médico indicou um remédio para ela, mas não adiantou. E os sintomas dela nada mais era do que o que eu já citei, que era a secreção esbranquiçada. Ela foi em outro médico que constatou que ela estava com a tricomaníase. Porém, só era a secreção e nem um outro tipo de sintomas relativos aos outros protozoários, como vimos aqui anteriormente. Protozoários que davam mal-estar, febre, vômito, nada disso a tricomaníase gera. Só órgãos, só apropriados ao órgão genital. E isso é importante frisar porque o Trichomonas vaginalis, que é o protozoário, ele só adere ao ser humano. É o único hospedeiro dele e só a parte dos órgãos genitais que ele se adere. Fora isso, outra parte do corpo ele não se utiliza, pelo fato de, no lugar das mulheres, o fluxo menstrual ajuda como eu posso dizer, a alimentar esse protozoário. Então é isso. Agradeço a participação de todos. Eu acho que é só isso mesmo.